Nós pegamos a estrada no sentido de Cordisburgo, uma cidadezinha que fica aproximadamente 100 quilômetros da capital mineira de Belo Horizonte. Cordisburgo é conhecida por fazer parte do circuito turístico das grutas e por ser berço de Guimarães Rosa, autor do Grande Sertão Veredas. Mas isso todo mundo já sabe. O que nós queremos saber é o que tem em Cordisburgo nas entrelinhas. Para ser mais exato, a cidade de Cordisburgo fica bem no meio de Minas Gerais, na região central do estado, em uma distância aproximada de 120 quilômetros de Belo Horizonte, o que dá um tempo estimado de 1h30 da capital. Possui uma população de quase 10 mil habitantes e fez fama, além do seu acervo histórico e cultural, por causa das suas riquezas naturais, já que integra o circuito turístico das grutas, ficando lá a Gruta do Maquiné, uma das mais famosas do mundo, em razão da sua beleza e importância geológica. Não é difícil de se chegar a Cordisburgo. Basta seguir pela BR-040 no sentido de Brasília, depois de se passar por Sete Lagoas, basta permanecer na direita da rodovia por cerca de 30 a 40 quilômetros até o acesso da MG 231. E depois é só seguir em frente que já vai estar quase na entrada da cidade. A nossa primeira parada foi na Escola de Música Vitalina Correia, uma instituição social mantedora de uma banda composta por jovens músicos que, através dos seus instrumentos, propagam o nome de Cordisburgo pelo país afora. A banda Vitalina Correia foi criada em 2 de fevereiro de 1948 por um coronel de nome Vargas e encantou Cordisburgo por longos anos, rodando toda a região e embalando festas e eventos com canções por onde passava. Porém, décadas à frente, a banda decaiu por falta de recursos, permanecendo em silêncio por um longo período de tempo, presente apenas nas lembranças dos moradores mais antigos e saudosos. Foi quando, no ano de 2006, o Sargento Leonardo, atendendo ao pedido de 2 músicos esperançosos que queriam fazer a banda voltar a tocar, assumiu a presidência e deu uma nova roupagem à escola, criando o projeto Música Além do Coração, que é voltado para a prevenção de criminalidade através da inserção das crianças, jovens e adolescentes no mundo musical. Depois disso, a história da banda sofreu uma completa reviravolta, quando em 2014, depois de ler uma carta enviada pela esposa do Sargento Leonardo, o apresentador Luciano Huck foi pessoalmente conhecer o projeto. Doou um teatro, que hoje é a sede da escola, vários instrumentos musicais e fez os meninos e as meninas de Cordisburgo serem vistas e ouvidos em mais de 150 países. Agora nós estamos nos lugares mais conhecidos de Cordisburgo atualmente, que é o local de ensaio da banda Vitalina Correia, onde nós encontramos aqui esse artista, já está aí espalhado pelo Brasil afora, que foi feito aqui o programa do Luciano Huck, não é isso, Sargento? Isso, Sargento Leonardo? Isso, conhecido como Sargentinho Leonardo. Sargentinho Leonardo, você leva a gente para conhecer a banda? Isso, sinta-se à vontade. Vamos lá! Atualmente o grande responsável pela organização da banda é o Sargento Leonardo. Tudo bem, Sargento? Tudo ótimo. Conta pra mim um pouquinho da história da banda. Uma banda que tem origem militar. O fundador dela foi um militar antigo. Isso. O que se tem hoje, né? As coisas vão se passando, muitas vezes vão se perdendo. O que eu sei é o seguinte, em 2006, disseram que havia uma banda de música desativada. 2 músicos que estavam à frente pediram que eu desse uma força. Nisso, o maestro que havia começado o trabalho também gostou dessa ideia. E juntos, né, a gente tem caminhado e fazendo com que a banda, cada dia, adquira essa maturidade para poder tocar em qualquer local. Então você entrou na vida da banda, e a banda entrou na sua vida em 2006. Já tem 11 anos. Isso, quando 2 músicos bateram a porta do quartel e me pediram que desse uma força, um apoio. Eram músicos que já faziam parte Sim, da banda? sim, da outra geração da banda. Porque a banda foi fundada em 1948. Isso, 2 de fevereiro de 1948. Está quase com 70 anos aí. Ano que vem faz 70 anos. Pelo coronel José Vargas da Silva, que homenageou sua mãe. Uns falam que é a esposa, outros falam que é a mãe. É aí que eles falam que as coisas se perdem muito, porque muitas vezes não foram escritas. Disseram que ele homenageou uma dessas pessoas. O que mais importa disso é que disso nós temos a banda de música. Também depois passou por um tal de Sargento Ferreira. Sargento Ferreira, apoios militares, né? Fez com que a banda aí se galgasse várias décadas aí
E depois, infelizmente, por falta de recursos, a banda foi esquecida Mas também. caiu na mão de outro sargento. O Sargento Leonardo. O Sargentinho? Isso mesmo, Sargentinho Leonardo. Sargentinho Leonardo. Engraçado que ela sempre beirou aí pela mão dos militares. Talvez pela disciplina, pela organização ou coincidência? Eu imagino que a banda em si, ela tem esse atrativo para militarismo, né? Porque é uma coisa que precisa de educação, precisa de servir ao próximo. E a banda de música, ela é isso, ela serve aquelas pessoas que entram. Aí em 2006, como quem não queria nada, o Sargentinho foi abrir a porta. Aí, vamos lá ver o que está acontecendo. E empolgou com a ideia, né? Empolguei e estou até hoje, né? Com a ideia e, inclusive, montou aí o projeto Música Além do Coração. Esse Música Além do Coração, ele nasceu no meu ideal da faculdade. Como eu estudava Direito, eu fiz desse projeto a minha monografia, que é o Projeto Social como Forma de Prevenção da Criminalidade. Então, esse projeto em si, ele foi o carro-chefe para que eu desenvolvesse, juntamente com esses jovens, o ideal para poder servir a comunidade. Em 2006, entrou com o espírito voluntarioso, Sim. Né, o espírito solidário natural dos militares, quando eis que durante esse percurso surge Luciano Huck. Sim, nós Aí tivemos... deu uma guinada aí grande na banda. Mudou bastante, Mudou né? o rumo. Nós não tínhamos sede, a gente vivia de ajuda de um, ajuda de outro, né? Aí minha esposa resolveu escrever uma carta. Você né? sabia dessa carta? Em si não, porque eu nunca acreditei nessa situação. É muito longe, muito distante pra gente. E tão perto, né? Isso, Depois que acontece, ao mesmo tempo, né? Tão perto, né? tão longe e tão perto. Então, e às vezes naquela desconfiança, quando o pessoal começou a nos procurar, cheio de história, mas é igual eu estou te falando, é muito longe a pessoa sair do mundo deles para vir para o nosso. Vamos voltar. Sua esposa, então, mandou uma carta sem pretensão nenhuma, você Nenhuma. incrédulo. Eu nem Luciano sabia, Huck. né? Nem sabia. Nem Pro sabia. Luciano Huck, Isso, pro pro programa programa. Em si, pro Né? programa. Tinha um quadro na época que era um por todos e todos por um. Isso. E aí contou a história sua. Isso, a história de vida, onde o pessoal lá da equipe sensibilizou com o ideal de uma pessoa que não entende nada de música, resolve, na música, ajudar várias pessoas que talvez ali poderia ir para outro local, ir para tocar, ir para fazer outra coisa a não ser música. E juntos, hoje, somos a família Vitalina Corrêa. E aí o Luciano Huck veio, te pegou de surpresa, você Lá no quartel, te buscou lá no quartel e falou assim, como é que é essa história dessa banda que está sem recurso, não tem onde tocar? fomos recontar a história de vida, mas o que ele achou mais engraçado é por isso, porque eu não toco nada. E aí, deu todo esse revertério, né, de não tocar nada, e continua não tocando nada. Toca assim, hoje você toca a organização da banda. Mas o instrumento mesmo. E hoje vocês estão na sede que vocês ganharam com o programa. Isso. Sede nossa, graças a Deus, é onde a gente faz as nossas apresentações, a gente recebe o público e recebe novos músicos também. E hoje vocês estão aí com em torno de 90 pessoas, entre alunos e profissionais aqui. Sim. E apresenta aí em todos os lugares É só nos convidar. que vai. E a gente vai fácil, a gente vai fácil. Inclusive, eu te conheci numa apresentação. Sim, lá na né? Casa Fraternidade, lá, né? Estava lá no culto e a apresentação surgiu do nada uma orquestra, Isso. né, que encantou todos que estavam presentes. Agora, hoje, o custeio das despesas. O que acontece? Tendo em vista o trabalho ser um trabalho sério, nós apresentamos para a Prefeitura uma proposta dessa parceria. E diante desse trabalho que é feito, a Prefeitura comprou essa ideia. Então ela passa uma subvenção, tem uma subvenção, e com essa subvenção a gente faz o custeio do professor e também algumas situações nossas aqui do dia a dia. Porque o custo-benefício dessa banda é enorme. Primeiro que é um projeto social de primeira grandeza. Sim. Porque tira a juventude de caminhos errados. Sim. Depois que pode formar profissionais e exportar talentos aí pelo mundo. E depois ainda que é um grande cartão de visita para Cordesburgo. E se você for analisar, mensurar é quase que impossível, né? Porque o bem que faz para cada música a gente vai passando. Se você analisar, se temos 90, se cada um desses tiver um pai ou mãe, opa, já foi para 270. E aí tem um amigo, quantos que alcança isso aí? É enorme, né? Agora eu vim fazer um programa sobre Cordesburgo, estou quase que fazendo um programa só da banda. Mas eu não posso finalizar aí nossa reportagem sem eu te perguntar o que significa Cordesburgo para a banda e a banda para Cordesburgo, porque já se misturaram. Cordesburgo, por si só, ela já tem um espírito cultural enorme. É terra de João Guimarães Rosa, né? Nós temos as histórias que rodeiam a cidade. E a música é isso. A música aproxima
independente de quem seja a música, qualquer local que você parar e tocar um instrumento, logo, logo você vai ter pessoas te ladeando. Ou seja, a música, ela inspira e respira cultura. E Cordesburgo é isso. Você está me contando que não teria lugar melhor para essa banda existir que não em Cordesburgo. Não tinha. Acho que um necessitou do outro. Antes de finalizar aqui nossa conversa, o Luciano Huck já viu a série nova? Sim, no segundo programa, né? Ele voltou para poder fazer a análise deles. E o que ele falou? Leonardo, talvez o que vocês mudaram tornou o espaço funcional. Porque para ele era bonito pela televisão. Né? Às vezes tinha lona, tinha aquela situação, mas hoje, trazendo para a nossa realidade, o espaço tornou funcional. Por quê? Nós temos nossas realidades, questão de segurança, mas vou te ser muito sincero, o que mais me dá alegria de estar na banda é fazer com que cada jovem, talvez muitos ali nem serão músicos, mas que se tornem melhores cidadãos. Acho que já é o meu mais importante. Você me contou aí de algumas melhorias que estão para acontecer. Sim, sim. Né? O Luciano já está sabendo disso? Não, ainda não. Então você já pode contar para ele, ué? Se caso a gente tiver a oportunidade desse vídeo, dessa matéria chegar, Luciano, a gente vai fazer novas modificações ao ponto de, quem sabe, uma próxima oportunidade que você voltar aqui na sede, você vai ver que ficou melhor ainda. Você vai me falar, pode contar o que é ou não? Vai ter, não, pode ter blindex na porta? A porta toda, se Deus quiser, vai ser toda de blindex. Nós vamos ter aqui um piso novo, né? De porcelanato? Se Deus quiser. Está muito modesto, tem que contar, ué. Não, mas a gente deixa acontecer primeiro, aí você volta. Mas de bem para melhor. Isso. Parabéns, obrigado. O senhor bota continência. À disposição. Precisando da gente, à disposição. Mas o mais legal tá ali, é a banda de música. É isso aí. Professor André é um dos regentes dessa orquestra aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bom. Como é que essa turma aí está comportando bem? Turminha boa. De vez em quando tá prontinho, dá um puxãozinho de orelha, mas resolve rapidinho. A turma é muito boa. E você é músico? Eu comecei música aos 11 anos de idade. Eu já passei de 15 dos 40, então tem bem tempo já. Há quanto tempo você está aqui na Vitarina Correia? Engraçado que esse tempo, estava até conversando com o sargento hoje. Eu estou aqui já há 6 para 7 anos. Muito pouco tempo, né? O tempo está passando tão rápido. Sim, sim. E para você mexer aí com música, aí ele passa mais rápido ainda. Sim, sim. Né? Mas já formou grandes talentos aqui na banda? Uma turma muito boa, graças a Deus. A banda é muito boa, os músicos são muito bons. Você é aqui de Cordesburgo mesmo? Não, eu sou matuzinhense. Matuzinhense. Né? Eu estou te perguntando, eu estava conversando com o sargento, é uma cidade pequena, mas que tem uma banda que tem uma proporção tão grande de influência na cidade. Sim. Né? Você tem noção da importância dessa banda para Cordesburgo? A banda já tornou parte da história, né? Como eu gosto de falar, a banda já está no livro da história. Faz parte, a criançada inicia novo lá na escola com a flauta doce, e o sonho já é chegar à banda de música, pegar um instrumento maior, um trompete, uma clarineta. Então já faz parte até do sonho da meninada da cidade. É porque geralmente nas cidades maiores, a criança, quando ela é bem nova, ela quer ser jogador de futebol, né, ou ela quer ser modelo. Dificilmente músico. Quando eu falo músico profissional, porque a banda que forma não é uma banda de guitarra, não é aquela banda pop, é uma banda até erudita. Sim, a história da banda, até o pessoal ainda tem ideia de banda de música, aquela banda antiga que só toca aquelas músicas de procissão, né, as músicas militares, vamos dizer assim, que são os dobrados. E hoje não, mesclou muito, a banda tem muito, o repertório é muito eclético. Né? Nós temos também o tradicional, os dobrados, como temos músicas populares que estão tocando hoje no rádio. Né? E cidade pequena, a vida não tem muita coisa para se fazer. Né? Uma cidade grande, além de cidade grande, é difícil o acesso. Muito grande, as pessoas nem sabem que existe ou onde existe. E aqui não, o pessoal passa aqui, a banda está tocando, um aluno soprano, aí já vê, já chama atenção, que existe casos de mãe com filha aprendendo, então é um chamativo e uma forma de distrair também. Já teve alguma situação onde a música salvou
algum jovem ou contribuiu para o bem-estar de alguma Sim. família? Aqui na cidade de Cordisburgo, não. Mas já tive aluno em uma cidade que já tive aluno, vamos dizer assim, suicida. Graças à banda era criança e conseguimos. Já tive aluno também em outra cidade que tinha iniciando a vida, roubando as coisas. Entrou na banda, como viu o ambiente era diferente, começou a mudança. E vários casos, graças a Deus. Mas aqui a turminha é tudo santo, todos são santos. Quantos alunos tem hoje? Hoje eu trabalho na escola, eu estou contando com a faixa de 80 alunos. A banda completa, os músicos que já tocam, a banda está formando na faixa de 20 componentes e aluno eu tenho na faixa dos 40 alunos. Dentro dos 40 eu já tenho 12 que já estão com instrumento em estágio de aprendizado para poder incorporar na banda de música. E aonde são feitas as apresentações? É voltada para que tipo de evento? Igual eu falo sempre, a banda pertence à comunidade. Tem algum motivo para a banda estar? É um prazer enorme. Não tem religião, toque-se mais para a Igreja Católica e é o convite. Mas estamos prontos a tocar espírita, evangélico, qual religião for, tem o contexto, cabe à banda. Festas cívicas, né? Também não temos partido político, não temos nada, mas tem inauguração de alguma coisa, a banda está presente, as festas que tem na cidade em geral. Tivemos pouco tempo atrás a semana de Rosiana, né? A banda esteve presente na abertura. A banda só tem um defeito. Se Sim. convidar, vai. Vai, não perde nem água. Parabéns, sucesso. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Essa aqui é a Duda, uma das artistas mais talentosas aqui da banda Vitalina Correia. É verdade isso, Duda? É verdade? Não sei. Modéstia à parte? Quanto tempo você está aí na banda? Tem mais ou menos uns 8 anos. Mas você já tem 8 já? Eu tenho 16. Ué, então metade da sua vida você passou aqui na banda. Sim. E o que tem de bom na banda? A banda tem várias coisas de boas, né? Porque ensina a gente a música. E música é uma coisa excelente para a vida das pessoas. Ninguém vive sem música. Você é artista mesmo, hein? Fala bonito. Você está com 16 anos. Isso. 8 anos de banda. Isso. Já aprendeu a tocar quantos instrumentos aqui? Bom, eu toco a flauta transversal e o sax soprano. E como que você veio parar aqui dentro? Bom, o projeto, como Cordisburgo é uma cidade muito pequena, todos da cidade sabem do projeto. Então a gente vem, as crianças vêm mesmo para aprender a música. Então é uma coisa, a cidade ela mesma já passa isso. É muito presente aqui em Cordisburgo. A banda hoje já faz parte da cidade? Faz, com certeza. Sim. E qual é a importância de você estar aqui na banda para a sua vida? Muita, porque eu acho que a música ela ensina muita coisa pra gente. Então a banda é de extrema importância, muito importante mesmo. Você acha que se você não tivesse aqui, você estaria fazendo o quê? Pois é, eu não sei. Eu acho que eu estaria em casa, provavelmente, fazendo nada. A banda é um jeito de passar a adolescência saudável, né? Você estuda? Estudo. Você está em qual série? Estou no 2º ano do ensino médio. Já sabe para que vai fazer vestibular? Sim, eu pretendo fazer psicologia. Não tem nada a ver com a música. Não. Você vai largar a música quando você for psicólogo? Não, pretendo continuar. Pretendo continuar, sim. Como um hobby, talvez. Você pode tocar um pouquinho pra gente ver? Uai. Deixa eu ver se você aprendeu. Peraí, vê se é... Deixa eu...
Apesar do seu porte de cidadezinha do interior, Cordisburgo é repleta de atrações turísticas e lugares que merecem a visita daqueles que gostam de ouvir uma boa história ou se encantam por belezas naturais, que estão presentes por todos os cantos do município. Os pontos mais conhecidos são a Gruta do Maquiné, uma caverna descoberta em 1825, considerado o berço da paleontologia brasileira e que possui 7 salões com belíssimas formas arquitetônicas esculpidas pelo trabalho da água durante milênios. Temos também o Portal Grande Sertão, uma verdadeira obra de arte a céu aberto criada pelo artista Léo Santana, o mesmo que fez a escultura do poeta Carlos Drummond de Andrade, que fica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O portal é feito com a chapa de ferro, onde se destaca a imagem em bronze do escritor Guimarães Rosa e de vaqueiros em seus cavalos, figuras frequentes no sertão. Temos também o Zoológico de Pedras Peter Lund, que fica em uma praça, onde se expõem estátuas de animais da época dos dinossauros, cujos fósseis foram encontrados na Gruta do Maquiné. E a famosa Casa do Elefante, que, como o nome descreve, é uma casa construída em formato de elefante pelo mesmo escultor dos animais do Zoológico de Pedra de Peter Lund, o pedreiro Istamar Azevedo, que criou e construiu sozinho a casa diferente que virou atração turística. Sem sombra de dúvidas, o filho mais ilustre de Cordisburgo é o novelista, contista, diplomata e médico brasileiro João Guimarães Rosa, considerado por alguns especialistas como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Foi um dos notáveis membros da Academia Brasileira de Letras e tem como livro mais conhecido O Grande Sertão Vereda, que se tornou uma das mais importantes obras da literatura brasileira, sendo incluído pelo Clube do Livro da Noruega na lista dos 100 melhores livros de todos os tempos, o único livro brasileiro entre 100 escritores de 54 países. Por isso, na cidade não falta homenagem para o escritor, sendo a mais importante delas a Casa Guimarães Rosa, imóvel onde ele morou até os 9 anos de idade, transformada em um museu e que hoje reúne um bom acervo de fotos, vestimentas, obras, matrizes, a espada, bainha e diploma da Academia Brasileira de Letras, sua máquina de escrever, rascunhos de trabalhos e outros objetos pessoais. A casa está localizada em uma esquina em frente à linha férrea que corta a cidade e certamente é parada obrigatória. Tudo bom? Prazer, Juninho. Como é o nome do senhor? Istamar. O senhor que é o artista aí do Elefante? Isso. Eu sou o cara do elefante. Como é que é essa história? Você mora aí no Elefante? Não moro não. Eu estou dando acabamento no elefante. Mas já morou gente aí já? Não. Não? Não. Como é que é a história do Elefante? A história do elefante, que depois que eu construí o zoológico de Peter Lund, e aí tive a ideia de fazer a casa em forma de elefante para chamar a atenção das pessoas e mostrar o meu trabalho, a minha capacidade profissional. Mas é uma casa mesmo? É uma casa mesmo. A gente pode ir lá ver? Até que vocês podem, porque são reformas, né? Mas tem fase de conserto das escadas. Você fez lá a praça também, né? O zoológico de Pedra Peter Lund. Pois é, depois de lá, em 2000, que eu tive a ideia de fazer a casa em forma de elefante. Essa casa agora já é ponto turístico aqui de Cordisburgo, né? Mundialmente conhecido, todo mundo conhece. Mundialmente conhecido, então já tem 8 anos que está na internet, entendeu? Isso é para quê? Para divulgar Cordisburgo? Não, para divulgar o Cordisburgo também, mas que eu moro aqui e me considero cordisburguense. E você é um artista? Eu nasci em Matosinhos, considero um artista, sou um artista, né? Logicamente sou um autodidata, sou o mais jovem da construção civil, por isso que eu tenho que fazer, sou inventor também. Eu vou explicar para você agora, explica para um ponto cheio. Certo. Então aqui é uma casa em forma de elefante, uma fêmea, tá vendo? As duas tetas, tem um brinco na orelha direita, tem as unhas pintadas. O nome dela é Laxmi. Laxmi é o nome de uma deusa indiana, coloquei assim porque a escultura está em estilo indiano. O meu nome é Istamar, sou dono e construtor da obra. Estou em fase de acabamento. Tá? Eu até entrei na lei Incentivo à Cultura, a Rouanet, mas até hoje não saiu uma grana para mim, está terminando a minha obra. Só que eu estou com um problema aqui de fiscalização do corpo de bombeiro, porque tá colocando os degraus todos na minha altura e também a largura. Só que eles pegam muito ferro, e fogo, entendeu?
Aí fica difícil, porque aí mostrar Senão uma atrapalha casa. a sua arte, né? É, senão atrapalha a Como é minha que você vai arte. fazer um Pois é, elefante com as pernas por que abertas? não pode refrescar 5 centímetros? Aí eu tenho que estar quebrando nas patas do elefante e talvez quebrar até na barriga do elefante. Mas eu vou estar levando vocês agora lá em cima. Vamos lá? Vamos lá? Tá filmando aí, né? Então aqui, aí me pediram para fazer essa escada aqui de 1 metro de largura, tá vendo? Nós estamos entrando dentro do elefante. Não, nós vamos entrar para dentro do elefante agora. Então eu fiz essa escada de 1 metro aí, e aqui fazer 1 metro, né? Aqui fazer 1 metro. Aí tem um cara que tirar isso aqui. Só que eu não posso tirar a barriga do elefante. É, calma aí. Aí você Eu tirei isso aqui. alege o elefante. Aqui tem uma escada aqui. Aqui é uma oficina. Não, aqui é a casa aqui dentro. A casa é aqui dentro, aqui, ó. Na parte da cabeça, aqui vai ser o quarto, a janela. Ah, mas são na casa mesmo? Tem uma espada. Aqui é uma casa em forma de elefante. Então aqui na parte da cabeça vai ser o quarto, a janelinha são os olhos. Aqui vai ter todo o fechamento indiano, entendeu? Aí eu vou fazer uma resposta melhor aqui. A cama vai ser um coração vermelha, estilo indiano, com um véu ali, com os torneados aqui. Então vai ter televisão lá, computador ali, guarda-roupa aqui. E aqui vai ter um fechamento indiano também, com colunas aqui. Uma casa mesmo, dentro do elefante. Com geladeira embutida, micro-ondas, fogão, pia de cozinha aqui, o armário, o banheiro. Só que no fundo do banheiro vai ter um jardim de inverno com a cascata para ter o barulho d'água aqui dentro. Entendeu? E agora tem um mirante lá em cima, né? Aqui tem 12 metros de comprimento, 8 metros e meio de altura. Tá? Então tem um mirante, só que tá ruim de subir nas escadas, igual você viu. A gente vai pegar do lado de fora e a gente mostra. É, não tem guarda-corpo, então não é bom, né? Mas qual que é a intenção sua de fazer uma casa aqui dentro do elefante? Não, a intenção de fazer o elefante é para estar mostrando o meu trabalho, o meu talento para as pessoas. Né? Sim. Que através disso eu já fiz várias obras grandes, gigantes. É seu cartão de visita. É, meu cartão de visita é cartão de visita e assim, mostrando o trabalho para você ver a minha capacidade, a minha competência. Entendeu? Entendi. E você decorar como casa, tem algum propósito ou não? Decorar como casa? É, aqui dentro. Decoração? É isso. A decoração eu usei indiana. Pois é, mas para que você quer fazer isso? Também para divulgar seu trabalho? Não, é porque é o sentido que eu caí para o lado indiano. Então eu caí para a arquitetura indiana. E lá tem muitas pessoas que são assim, gostam muito desse tipo de coisa. E o elefante tem a cara disso também. Ah, então por você gostar desse estilo indiano, você resolveu fazer uma casa que a casca é um elefante para remeter à Índia. Para remeter à Índia. E tem muitas pessoas que gostam de elefantes coloridos, com incenso pra caramba. E quando você tiver pronta a obra, vai ser o quê? Um ponto turístico? Um centro de exposição? Quando estiver prontinho? Na verdade já é um ponto turístico, né? Que já é um ponto turístico. Agora tem que dar acabamento para poder estar Aí você vai cobrar ingresso para o pessoal entrar? É, eu vou ter que cobrar uma taxa porque é para manutenção, né? Não vou Até cobrar pra dar preço manutenção. absurdo, tipo essas outras coisas, não. Vou cobrar só para dar manutenção. E me conta aqui, com relação lá à praça, o que você fez lá? Vou lá filmar daqui a pouco. Pois é, você vai lá Vou filmar. lá Lá filmar. tem 6 esculturas da pré-história. Foram fotos que foram encontradas dentro da Gruta de Maquiné. Me deram as fotos, o prefeito Justo Boreiro na época, me deu as fotos dos animais e eu peguei e fiz os tamanhos naturais da época. Então as fotos são baseadas em fósseis reais. Fósseis que já foram fósseis, ossos que foram encontrados dentro da Gruta de Maquiné. Dr. Lund, não é? Que era o arqueólogo na época, arqueólogo Peter Lund. que explorou aqui a região e encontrou fósseis aí de Peter várias Lund. espécies. Isso. E aí você foi e transformou isso em escultura real na A praça. ideia foi do prefeito, que já me conhece há muitos anos, e pediu para mim estar fazendo esse trabalho lá. Eu fiz esse trabalho. Pois daí de lá então que eu vim fazer a casa em forma de elefante. De elefante a dinossauro, se precisar você Quase faz. qualquer um, qualquer coisa. Pois é, tem feito dinossauro, inclusive tem um dinossauro que Sete Lagoas, indo para Inhaúma, nos maias ali, tem um dinossauro, um tiranossauro rex com 14 metros de comprimento, 11 metros de altura. E também já fiz um leão em São Paulo, em Ribeirão Pires, em frente a um castelo de eventos. Você também não gosta de bicho pequeno não, né? De elefante para circo. Não, até que eu faço imagem de sagas, capela, cascata, animais, qualquer tipo de animal. Quem quiser encomendar aí um trabalho é só vir aqui em É só Cortes vir, Burgos, parar no elefante. Parou no elefante e vai encontrar Você o cadê o salão. homem do elefante? Aí Pronto, você vem eu cá mesmo. e faz por encomenda em qualquer lugar do Brasil. Faz encomenda em qualquer lugar do Brasil e do exterior também. Parabéns, Sem viu? problema. Você é um artista de Muito mão obrigado, cheia. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. A nossa última parada foi uma loja que mais parece um depósito de coisas antigas, repleta de objetos que não são fabricados mais,
quase que impossíveis de serem encontrados por aí. Nesse comércio não se compra nada, apenas se troca. E a moeda não é o dinheiro. Lá se negocia histórias por causos e contos por lendas. Os itens da prateleira servem apenas para estimular a saudade e colocar as lembranças para funcionar. Agora você vai conhecer a história do Brasinha, um sábio do sertão que com as suas conversas ensina qual é o verdadeiro valor da riqueza e nos explica que somos resultado do que nós espalhamos e não daquilo que nós juntamos. O senhor é o senhor José Osvaldo, mais popularmente conhecido como Brasinha. Exatamente. Famoso Brasinha, que já Famoso foi nada. pauta de documentários, programas aí. Onde é que a gente tá, Brasinha? Que lugar é esse? Bom, aqui eu hoje estou chamando aqui de minha falta de espaço. Eu não vou nem perguntar, não preciso nem perguntar por quê. Porque eu falo com as pessoas que daqui uns dias as pessoas vão chegar e eu vou ficar lá fora e todo mundo aqui dentro. Porque fui ocupando esse espaço. Bom, eu comecei isso tudo com uma ideia de... A vida inteira eu fui comerciante em Cordesburgo, e de roupa, calçado. Eu estou com 65 anos, comecei no comércio com 15 anos, tem 50 anos que eu estou por aqui. E fui comerciante de roupa, calçado, confecções, enxoval, um monte de coisa. Aposentei, passei a loja para um espaço maior, sobrou esse espaço aqui onde era a loja, minha esposa foi cuidar da loja lá, e eu falei, bom, eu vou usar esse espaço aqui para me colocar as coisas que eu tenho. Desde pequeno eu gosto de guardar as coisas, sabe? Eu guardei caixa de fósforo, papel de picolé, Tem tudo aqui? bicicleta. Em algum lugar? Algum lugar tá por aí, bicicletas. E aí, o que acontece? Quando tinha a loja de roupa, eu já trazia alguma coisa antiga, um rádio, um relógio, uma bolsa, e as pessoas chegavam e ficavam olhando aquilo e começavam a lembrar da história deles. E eu fui trazendo as coisas, trazendo, e fui colocando aqui. E as pessoas começaram a entrar, ver, e falavam, puxa vida, aquele rádio, aquela televisão, aquela máquina de costura, cada coisa fazendo eles lembrar uma história. Eu comecei a falar, puxa vida, o objeto está contando história. Aí eu fiz um projeto pelo Ministério da Cultura, transformando aqui num ponto de memória, onde as pessoas vêm, vê o objeto e o próprio objeto conta a história. E foi enchendo de objetos, são várias coisas, tem histórias fantásticas aqui dentro por causa do O objeto. senhor sabe mais ou menos quantos objetos tem aqui ou já perdeu a conta? Ah, já perdi a conta. Já perdi a conta e agora eu estou tentando ver se eu consigo começar a fazer um inventário de cada objeto, porque a gente, Juninho, a gente é mortal. A gente tem que deixar um legado para alguém que fica por aqui continuar. Isso aqui é imortal, né? É uma coisa, exatamente. Isso, e a minha ideia, eu sou um apaixonado, antes de tudo, pela literatura do Guimarães Rosa. Li tudo do Guimarães Rosa, visitei todos os lugares geográficos existentes na literatura. O Guimarães Rosa no Grande Sertão, falando da minha paixão por Guimarães Rosa, o único lugar que ele fala que para cá é Sete Lagoas. Quando o Reobaldo, lá no Grande Sertão, fala, a única vez que eu saí do sertão foi para ir a Sete Lagoas de trem, num carro de segunda, no médico. Mas quando ele fala sair do sertão, será que Sete Lagoas também não é sertão? Porque esse sertão que o pessoal fala, que eu acho que o Guimarães Rosa retrata, é sertão confuso, sertão enigmático, sertão completo, sertão incompleto, sertão triste, é o que está dentro da gente. Não é tanta questão geográfica, Porque mais o ser, não estar, né? Isso, exatamente. Então, aí, por essa paixão pelo Guimarães Rosa, eu vendo na obra dele que toda a literatura do Guimarães Rosa, lá no índice, lá, na frente ele coloca um símbolo do infinito. E mesmo no Grande Sertão tem um símbolo do infinito. A história não acaba. Você acaba de ler, mas você cria outra. Acabou de ler ali a história, então você fala, e aí, o que aconteceu? Você fica juntando coisas. E eu peguei e falei, quando eu fui juntando isso, as histórias não acabam, essas coisas são infinitas. Então as pessoas têm histórias fantásticas. Por exemplo, se você me der tempo, vou te contar. Eu quero ouvir o que eu puder. Eu vou te contar uma historinha aqui. Tem um daqueles rádios que tem ali, um senhor chegou aqui e viu o rádio. E falou, puxa vida, Brasinha, aquele rádio tinha na casa do meu avô.
Aí ele falou que o avô dele contava que comprou o rádio em 1950, na Copa do Mundo, que o Brasil jogou com o Uruguai, dentro do Maracanã. A disputa da final da Copa do Mundo foi dentro do Maracanã e o Brasil perdeu, né? Foi. E ele disse que o avô dele chamou todo mundo, era na roça, chamou todo mundo ficou ao redor do rádio ouvindo o jogo. O Brasil perdeu, ele pegou o rádio, botou dentro da caixa, lacrou com uma fita, guardou e falou: ninguém mais nunca vai ligar esse rádio. A culpa foi do rádio. A culpa foi do rádio. Aí o neto dele me contando a história foi: pois é, esse rádio está lá até hoje sem funcionar. Eu falei: não, ele está funcionando, porque desde 1950 a gente vai contando a história do rádio, é como se o rádio estivesse contando essa história, que ele está guardado, porque Ele está funcionando melhor do que quando ele tocava. ele está dando a notícia. Que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, por isso que eu estou aqui dentro da caixa amarrado, né? Esse banco aqui também é antigo, Isso é de banco de cinema. que não existe mais. Não existe mais. Quando tinha os cinemas, antigamente, é muito interessante, quando eu coloquei esses bancos aqui, tem uma história fantástica dos bancos. Chegou uma senhora e ela ficou muito emocionada pelos seus bancos do cinema. Aí ela falou: nossa, Brasinha, eu assisti um filme que chamava Cici, a Imperatriz, que era em capítulos, era um seriado. E aí ela começou a me contar, eu fiquei aqui como se eu estivesse no cinema, claro, ela me contando. De repente, rapaz, ela vira para mim e falou assim: você dá licença de eu olhar aqui de baixo? Levantou assim, eu fiquei assim, ela falou assim: eu estou olhando se tem chicletes pregados aqui de baixo. Você tem algum chiclete dela aqui? Porque antigamente a gente ia, né, todo mundo na época do chiclete, ping-pong e tal, você Colocava. Então, foi enchendo de história, que virou um celeiro de história. Hoje o banco serve para contar história. Ele o banco do continua, cinema exatamente. hoje é o contador oficial. O contador oficial. Ele passa uma mensagem, né? Eu falo que todos os objetos aqui são os arautos, como os arautos dos reis, né? Tocavam recebendo o rei, recebendo as histórias. Eu acho que eles são os contadores de história. Você me contou uma coisa que geralmente quando você quer contar uma história é um mais velho com uma pessoa mais jovem. É assim? O projeto é o objeto contar a história. Então eu trago alunos de escola, crianças, jovens que vêm aqui, e eles não sabem que banco é esse, por que tem o banco do cinema. A maioria dos objetos aqui nem existem mais não no existe comércio. mais. Aí o meu projeto é que os novos cheguem e os mais velhos venham, sentam e contam a história daquele objeto. E no meio da história do objeto, muitas vezes vem história de vida. E é o seguinte, nosso projeto chama Recordança, que é uma mistura de recordação com lembrança. Porque tinha dois senhores sentados aqui um dia conversando e falou assim: esse ano vai chover pouco. Aí o outro falou: mas por quê? Ele falou: porque a cagaiteira deu pouca cagaita. Quando a cagaiteira dá pouca cagaita, é porque vai chover pouco. Quando ela dá muita cagaita, é porque vai chover muito. Aí o outro falou assim: agora eu fui na Recordança e lembrei da fazenda do meu avô, que tinha um pé de cagaita na porta do curral. Falei: Recordança, que palavra maravilhosa. Anotei logo. E o meu projeto chama Recordança. E que veio de uma história. Que veio de uma história. De uma história contada aqui. E é uma coisa interessante que... Aqui não tem nada inventado, é tudo... Exatamente. Catalogado pela vida. Tudo tá aí para as pessoas verem. Chegou uma criança, uma menina de uns 8 anos, e ali tem a máquina de escrever, e ela pediu para ficar batendo. Ela não sabe o que é isso. Ela ficou batendo, sabe, assim, na tecla. Eu botei o papel, ela não percebeu, ela ficou batendo. Depois que ela vira para mim e fala assim: e agora, como que imprime? já sai impresso. Aí eu falei: olha, é um ferrinho, tem a letra que bate numa fita, a fita tem uma tinta, passa pro papel. Sabe o que ela falou para mim? Ela virou e falou para mim assim: assim é melhor, que a gente entende o que a gente está fazendo. Quando ela falou isso, eu falei: puxa vida, a juventude hoje não tem a mesma percepção que nós temos. Porque o computador hoje, a gente vai mexer no computador e a gente tem a ideia da máquina de escrever com aquele ferrinho, a origem do começo. O computador já pensa pra gente, né? Não deixa a gente pensar. A máquina fotográfica, que antigamente a gente tirava a foto, mandava lá para Sete Lagoas para revelar, fotoarte, tinha uma outra foto lá em Sete Lagoas, mas a gente mandava para revelar, esperava 15 dias, quando vinha tinha alguma que queimava, a gente ficava muito triste, porque quem sabe aquela seria melhor. A expectativa da foto... Hoje eles apagam. A expectativa, às vezes, da foto chegar é até melhor do que quando você via ela. E agora, o que a minha
o meu projeto maior é que eu tenho vontade de criar um projeto gigante, levar para as outras cidades, que elas criem um espaço desse. Ou uma falta de espaço. Qual que é o critério para o senhor colocar os objetos? O senhor ainda recebe, apesar da falta de espaço? Eu não vendo nada. Não vende, Nada, só troca. Fiquei nada. sabendo que o senhor passou a perna do Luciano Huck aí, que o senhor trocou de não. por uma viagem para Cuba. A história foi o seguinte, eles fizeram um programa, eu nem sabia que era a equipe deles, mas eles vieram aqui para um outro programa que teve aí, que é sobre a banda de música, entraram aqui na loja e ficaram, você vende isso? Não. E isso? Não. Oh, mas aqui não é uma loja? Eu falei, não é mais. Aí contei para eles do projeto, eles estavam criando um programa que chama Quinquilharias, não sei se ainda está no ar, que é o seguinte, se você tem um sonho, se você troca esse sonho por um objeto. Você troca os objetos por um sonho. Aí eu falei, tenho. Falou, qual é? Eu falei, para Cuba. Cuba? Eles falaram comigo. Eu falei, Cuba é a fina flor das antiguidades do mundo. Vive os anos 50, retratado hoje e tal. E aí eles vieram para cá, gravaram o programa aqui, levaram 8 a 10 objetos, sabe? Fizeram quanto era o valor da viagem e tudo, foi eu, minha esposa, meu filho mais novo, e aí falaram, olha, a gente fez o cálculo aqui, a viagem é tanto, a gente vai levar os objetos, fazer um programa lá, as pessoas vão lá, olham o objeto, a gente faz um leilão, eles arrematam, eu te dou o dinheiro, você vai para Cuba. Aí fiz, fui para Cuba, foi ótima a viagem. Na verdade você não vendeu, você trocou por mais história. Troquei por mais... Tem uma placa de Cuba ali que eu já vi. Exatamente, eu troquei por mais história que eu tenho que contar para as pessoas, sabe? Isso... para mim é gratificante. Você sabe que o senhor, com tanto objeto, esses objetos aqui são prova do seu desapego pelo material. É inverso. Porque quando você olha assim, mas ele junta tudo, aqui não. Você junta porque você não vende. Porque o valor aqui não tem preço. Tem uma placa ali na entrada, que a placa, se quiser pegar lá para a gente ver, depois eu vou te mostrar essa placa, que resume isso tudo, sabe? Que é tipo assim, você não é a pessoa que junta, você é a pessoa que espalha, sabe? Porque o que eu junto, eu espalho. Daqui saem as histórias. Tem outra placa lá que é não vivo disso, mas não posso viver sem isso. Queria que você lesse essa para mim. Essa é fantástica. Eu gostei muito essa dessa. placa é muito legal, que chegou um senhor aqui e me falou isso. Sabe? Que uma coisa é ter uma coisa só para si, outra coisa é ter para todos. Porque aqui as pessoas entram, pegam, fotografam, ficam perto, sente a coisa, sabe? Sente a coisa. Sua, você guarda para todo mundo. Hoje eu tive uma experiência que é da sua época, isso aqui é da sua época. Os gênios. Exatamente. Eu já brinquei muito. Chegou um rapazinho aqui, pegou e ficou, sabe? Ele ficou mexendo e tal, e ficou assim encantado, começou a me falar que ele ganhou de Natal. Então, as coisas que vão acontecendo aqui são coisas vivas, com material, que é uma coisa assim que não é a história inventada. A história inventada. Mas a história real daquele objeto... A história, às vezes, a história do rádio, que é uma história real, mas aquela história eu sei que ela vai transformando. História é assim. Você continua colocando objetos? Continuo. Qual que é o critério de importância? Falei, se o objeto me remete à história, eu vou colocar. Não, qualquer objeto que chega, eu aceito. Qualquer um. As pessoas doam, trocam, às vezes eu compro. Tem uma história muito interessante de um rádio também, que uma senhora chegou e falou assim, olha, eu estou precisando de vender esse rádio, compra na minha mão, Brasil. Eu falei, quanto que é? Ela falou, o valor, eu falei, compra, eu vou comprar o rádio na mão da senhora. Ela falou, sabe por que eu estou vendendo para você? Porque você não vende. E eu sabendo que ele está aqui, eu venho aqui todo dia para me ver meu rádio. Isso é fantástico, rapaz, é muito... É impressionante. Olha, a gente senta aqui, parece que esse cantinho é mágico. Não tem essa sensação? Tem. A gente gruda aqui de tal forma que a gente não quer sair mais. A gente começa a olhar aqui, é um monte de coisa antiga que não tem cheiro de poeira. Parece que tudo é novinho e aí você começa a viajar pelo tempo aqui. Exatamente, é uma viagem no tempo. E isso para mim é um prazer de proporcionar isso às pessoas. E acho que toda cidade deveria criar um espaço contando a história da cidade, a história do país, a história do mundo, mas tem uma diferença. Através dos objetos. Toda cidade tem objeto antigo, mas nem toda cidade tem um Brasil. Bom, mas a gente pode criar um... Não, mas eu falo com as pessoas que acaba assim, que
Lá em Sete Lagoas tem um brasinho, em Pirapama tem um outro brasinho, em Cosburgo tem um brasinho, em Curvelo tem que procurar. Tem que achar. É igual o objeto, né? Quando você acha o objeto, ele te dá uma alegria. Eu, por exemplo, vivo, todo lugar que eu viajo, eu fico olhando as coisas. As coisas me atraem, mas eu vou te falar que um percentual muito grande das coisas tem que vir com a história. Não é o objeto, o objeto é só a casca. E vem, a pessoa quando entra ali com um objeto, seja ele qual for na mão, fala, vem mais uma história. E isso a gente vai levando. Eu vou te contar um então, vou deixar, aí você conta ele pra frente. Muita gente me pergunta a história dessa gominha aqui, ó. Vou deixar ela aqui pra você. A pessoa mais próxima que eu tinha era meu pai. Sei. E meu pai não usava relógio. Então toda vez que ele queria lembrar de um compromisso, ele punha gominha. E a pessoa fala assim, mas por que você usa gominha? Isso de contar dinheiro? Eu não respondo. Aí eu vou deixar aí, você põe no seu mural. Que ótimo! Sabe? Eu vou até usar. Você usa ela para você lembrar da história. Para me lembrar da história. Seu pai, como que seu pai? Meu pai faleceu tem 5 anos. Como meu que pai seu faleceu. pai chamava? Ele chamava Sinonô. Sinonô, Isso. eu sei. Sinonô, eu sei quem é. Ele gostava de jogar sinuca? Ele gostava de farra. Tinha Então uma farrinha, ele estava no sinuca. meio. Eu sei, assim, eu tenho um grande amigo aqui que me contava, que foi amigo do seu pai, trabalhava na rede ferroviária em Sete Lagoas, trabalhava na oficina, e sempre me contou, porque é o apelido dele. Sinonô. Então você grava, né? É um nome diferente. Ah, tá. E aí eu coloco e nunca falei isso para poucas pessoas, porque é uma forma de eu ter de colocar ele pertinho de mim. Sei. E aí eu me senti à vontade de contar isso aqui agora. Seu pai deve ter te contado várias histórias de Sete Lagoas. Só história, né? Só história. Mas foi um prazer. Prazer e deixando meu. um pedacinho da história dele aí com o senhor. Que bom. Isso é ótimo. ter mais um objeto aqui dentro. Porque a e gominha, continuo contando a história. cada dia eu ponho um. E geralmente eu coloco ela quando eu vou fazer entrevista, porque é uma forma de eu trazer ele comigo de proteção. Então aí hoje eu vou deixar um pedacinho dele aí com o senhor. Ah, que bom. Eu fico muito alegre, tá? Um grande abraço, um prazer estar com você. Foi meu. Sabe? Tenho certeza que você vai divulgar isso pra frente. Falar, encontramos com um moço ali, ele é meio doido, ele junta as coisas. Só não pode dar assunto, porque senão o assunto vai embora. Exatamente. E só você não pode propor a ele comprar as coisas. Que a loja dele, ele prefere que entre as coisas do que saia. Mas é isso, sabe? Que bom eu estar... Obrigado. Com você. Alô, companheiro. Bom? Você que é meu guia? Ué. Eu Você mesmo. chama? Alexandre, vamos chamar de Xandinho. Você tá um pouquinho atrasado, não tá não? Ah, mas na terra dessa pode ter pressa não. Nós marcamos às 5, são quase 8. Escureceu mais cedo hoje. Mas e aí, como é que eu vou fazer pra filmar? Não vou conseguir pegar não. Aqui você dorme lá em casa, amanhã cedo nós vamos fazer um passeio aí, vou te levar nos pontos turísticos nossos aqui, nos artistas Onde nossos. é que a gente vai amanhã? Amanhã nós vamos na loja do Brasinha. Quem que é Brasinha? Brasinha é um artista que nós temos aqui, que já rodou o mundo, todo mundo conhece, é referência aqui na cidade, contador de caos bom e gosta de guardar um bocado de tranqueira velha. Ele tem um bocado de souvenir lá. Quem mais? Onde é que nós vamos amanhã? Nós vamos no Sargentinho, tem uma história bacana da banda de música aqui da nossa cidade. Temos também o Museu Guimarães Rosa, um tiquinho de cultura, não precisa ser só bobagem. Tem uma gruta de Maquiné. Mas não vai dar pra fazer isso tudo num dia só, não? Nós vamos com calma, devagarzinho dá. É. Você me esperou até agora, amanhã eu fico por conta não tem mais sua. jeito, né?